Jesus. E hoje nós vamos ver nossa Mãe do Céu dizendo como é importante essa aparição. A primeira vez que eu li um livro sobre o Medjugorje, eu tive um grande impacto, pois as primeiras palavras que eu ouvi foram essas: jamais em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto tempo e diariamente como em Medjugorje. A aparição ali é algo singular. O seu plano, que é o plano de Deus, é urgente. Ela diz: eu venho para chamar pela última vez o mundo à conversão. Depois desta, não aparecerei mais nesta terra. Vamos ouvir essa mensagem que Nossa Senhora deu no dia 2 de maio de 1982. Todos os dias veremos uma curta mensagem de Nossa Senhora. Vamos ler novamente: eu vim chamar o mundo à conversão pela última vez. Depois disso não mais aparecerei nesta terra, porque depois do fim das aparições de Medjugorje, não mais haverá aparições verdadeiras sobre a terra, apenas algumas aparições falsas. Muito forte essa palavra, não é, meus irmãos? Nossa Senhora diz que por isso essas aparições são tão numerosas, e nunca, jamais ela apareceu em quantidade tão numerosa como essa em Medjugorje. Existia uma outra aparição muito longa também, mas não era diária, e já são 40 anos. Nossa Senhora avisou através do Padre Gobi e deu avisos muito importantes. Ela disse o que mais tarde o Papa Paulo VI iria confirmar. Nossa Senhora vai dizer através do Padre Gobi: o inimigo travou comigo sua maior batalha decisiva, na qual um de nós dois sairá derrotado para sempre. Você já sabe quem vai sair derrotado, não é? Agora, pois, por muitos sinais, parece que o vencedor será o meu adversário. Porém, estão próximos os tempos do meu regresso e da minha completa vitória. Nossa Senhora está falando de um regresso dela, um regresso da Virgem Maria à terra. Isso ela está dizendo no ano de 73. O Papa Paulo VI já tinha dito que as aparições de Garabandal eram como que uma segunda vinda da Virgem Maria à terra. Olha só o que o Papa Paulo VI vai dizer, é muito forte, meus irmãos. O Papa Paulo VI, antecipando a palavra final do Santo Ofício, recebeu a jovem Conchita com apenas 15 anos e disse a ela: Conchita, eu te abençoo e comigo te abençoará toda a igreja. E depois ele disse, o Papa Paulo VI, na verdade anteriormente ele já tinha afirmado em público: Garabandal é a mais bela história da humanidade depois do nascimento de Jesus Cristo. É a segunda vinda da Santíssima Virgem Maria a esta terra. É muito importante, importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens. Dia 18 agora vai se comemorar 60 anos dessa aparição de Garabandal. Porém, em Garabandal foi impressionante, o Papa Paulo VI disse isso, porque Nossa Senhora apareceu lá mais de 2000 vezes. Mas em Medjugorje, ela apareceu a cada um dos videntes mais de 15.000 vezes. Por isso, meus irmãos, o Papa João Paulo II vai repetir como que as mesmas palavras que o Papa Paulo VI apoiou na época dele, as aparições de Garabandal. O Papa João Paulo II vai dizer as mesmas palavras sobre Medjugorje. Ele vai dizer: dou-lhes a minha bênção, tenham coragem, eu estou com você. Ele disse ao Padre Ioso, o padre que orientava as crianças: diga ao povo de Medjugorje que eu estou com vocês, proteja Medjugorje. E João Paulo II vai dizer ainda a um bispo, Dom Felipe Santiago, arcebispo de Assunção no Paraguai em 94, autorizem tudo o que diz respeito a Medjugorje. Meus irmãos, eu há pouco tempo, eu conheço Medjugorje desde 98, que eu fiquei encantado e apaixonado e mexeu muito na minha vocação. Mas só há poucos anos, a vidente Miriana, assim como o Papa Paulo VI recebeu
a Conchita, que era aquela que iria revelar o segredo de Garabandal, o Papa João Paulo II recebeu a Miriana. E aqui conta o diálogo deles. Ele começa falando na mesma língua, porque é parecida com o polonês, e ela diz: por favor, santidade, fala em italiano. E ele começa a falar em italiano. E ela disse: se o senhor visse quantas pessoas vão em Medjugorje. E ele diz, balançando a cabeça: eu sei tudo sobre Medjugorje. E a Miriana ficou impressionada com aquilo. E ele começou a dizer: me conte, como é a sua sensação quando você vê Nossa Senhora? E ela conta que ela sente aquela alegria, mas quando Nossa Senhora vai, ela sente o desejo de ir logo para o céu. Ela preferia não estar nessa terra, de tão feliz que é o momento da aparição, e ela fica já esperando o outro momento. E o Papa João Paulo II vai dizer: por favor, diga a todos de Medjugorje que rezem por mim. Olha aqui, cuidem bem de Medjugorje, Miriana. Medjugorje é a esperança do mundo inteiro. O Papa João Paulo II disse isso. Eu repito, não é obrigatório acreditar, mas o Papa João Paulo II contou a um padre que estava lá perto, e ele falou depois com a Miriana: eu rezei intensamente pedindo a Nossa Senhora que aparecesse naquela região onde esse regime totalitário estava tomando conta. E quando eu soube que ela estava aparecendo em Medjugorje, eu tive certeza que foi a resposta do céu às minhas orações. Logo que ela saiu dessa entrevista com o Papa, esse sacerdote contou isso para ela. E olha, logo em seguida, Santo Padre, eu gostaria que o senhor visse tanta gente ali rezar. Ele balançou a cabeça e disse: minha filha, se eu não fosse Papa, eu já teria ido a Medjugorje há muito tempo. Que belo, meus irmãos. Várias dessas afirmações o Papa vai fazer publicamente, João Paulo II, para muitas outras pessoas. Ele não podia ir em Medjugorje, porque um Papa indo a um local de aparição é como um reconhecimento oficial. Isso não pode acontecer enquanto a aparição ainda está acontecendo, não é? Mas ele foi ali do lado, na Croácia, e invocou a Rainha da Paz e fez uma homilia falando da Rainha da Paz. E quando ele passou com o helicóptero ali sobre Medjugorje, ele disse ao piloto: por favor, desça. E o helicóptero desceu e ficou bem ali embaixo, onde está a imagem da Rainha da Paz. Não chegou a pousar, mas ali ele ficou um tempo bem baixinho, deu a bênção naquele local e depois seguiu o seu caminho. Você vê o carinho que ele tem. E por quê? Meus irmãos, Nossa Senhora, através do livro do Padre Gobi, ela vai falar de Medjugorje também. Ela diz: eu escolhi esse lugar para aparecer como nunca antes, de uma maneira especial, como uma mensagem para o mundo inteiro. E ela diz através do Padre Gobi: se vocês não podem ir no lugar das minhas aparições, não fiquem tristes, porque se vocês atendem os meus pedidos, rezam o meu rosário, jejuam, se confessam, leem a Bíblia, se convertem e colocam Jesus Eucarístico no centro de suas vidas, vocês estão indo espiritualmente ao lugar das minhas aparições, e eu vou fazer vocês sentirem a minha presença. Você entende? Eu vou contar uma coisa para vocês, um segredo meu. Eu tive a graça de ir 2 vezes em Medjugorje, 10 anos depois de eu conhecer e ter experiência com essa mensagem. Foi em 2008, depois em 2009. Foi algo maravilhoso. Mas a experiência que eu tive lendo e começando a jejuar quarta e sexta-feira, e começando a confessar todo mês, e começando a viver uma vida eucarística, começando a ler mais a Bíblia, foi mais forte do que quando eu fui em Medjugorje. Quando eu fui, foi uma experiência maravilhosa, sinais de Deus muito fortes na minha vida. Mas quando eu li o livro, meus irmãos, Deus me tocou de tal modo que eu comecei a tirar cópia daquele livro no computador e imprimir e tirar cópia e vender ao preço de custo do que eu fazia na copiadora. E alguém me disse: você está fazendo errado, porque não pode tirar cópia de um livro e divulgar assim, tem os direitos autorais. Eu falei: será? Aí eu mandei um e-mail para o Reinaldo, lá dos Servos da Rainha. Hoje é o Padre Reinaldo, né? Ele era o responsável de divulgar. E ele mandou um e-mail dizendo: pode divulgar à vontade, Nossa Senhora Rainha da Paz está muito feliz com você. Isso foi em 1998, 1999. E eu fui divulgando, e quantos frutos eu vi por essa divulgação.
Então, nosso tempo já está indo, né? Vamos ter esses 9 dias. Mas está indo mesmo. Vamos ter esses 9 dias. Olha, nosso irmão Lincoln. Esses 9 dias vamos estar juntos, meditando coisas muito especiais, milagres tremendos que aconteceram em Medjugorje e que vão refletir na sua vida, né? Como refletiu na vida de amigos meus que eram ateus, e quando eu apresentei as aparições de Medjugorje, a vida deles mudou. Então, Nossa Senhora diz que é a última vez. O seu plano, que é o de Deus, é urgente. Nossa Senhora disse que as suas aparições em Medjugorje serão últimas na terra. Este tempo que estamos vivendo é um tempo de combate pelas almas. As pessoas não são obrigadas a acreditar nas aparições. Nossa Senhora prometeu a Ivanka e a Miriana que iria aparecer até o final de sua vida aqui na terra. E os jovens afirmam o mesmo. Depois que se iniciarem os segredos, ela continuará aparecendo, porém não mais diariamente como agora. Meus irmãos, não dá tempo, em Medjugorje Nossa Senhora aparece de forma especial, como nunca antes e nem depois. É o que ela tem dito várias vezes. Muitos milagres têm acontecido de curas, de libertações, milagres físicos que a ciência não tem explicação. Mas o maior milagre é que em nenhum lugar do mundo, eu digo isso com toda certeza, isso já foi dito e afirmado, em nenhum lugar do mundo existem tantas confissões diariamente como em Medjugorje, e tantas conversões. Hoje em dia Medjugorje já tem uma quantidade maior do que Fátima, né? De peregrinos que vão lá diariamente. Então, pelos frutos vocês conhecerão. Com o tempo eu vou explicar para vocês como aconteceu, como os cientistas examinaram, sinais que apareceram no céu, coisas materiais que Nossa Senhora entregou para eles, sinais que outras pessoas viram, não somente as 6 crianças. Isso tudo no decorrer dessa novena nós vamos aprender sobre a aparição da Rainha da Paz. Mas o principal é você acolher a visita de Nossa Senhora nesses 9 dias, querendo trazer a paz para a sua vida, para o seu coração. Vamos rezar a nossa oração final, pedindo a Nossa Senhora Rainha da Paz que durante esses 9 dias nós possamos acordar de um grande alerta. Eu não posso explicar agora porque não dá tempo, mas algo que, de certo modo central também dessas aparições são 10 segredos. 3 serão advertências graves para a humanidade. O primeiro deles, a Miriana diz, o mundo será sacudido com o primeiro segredo. Algo muito sério, que tem uma relação com o local de Medjugorje, mas que todas as pessoas do mundo vão ficar muito impressionadas por esse sinal. Os 7 últimos são castigos muito graves, que podem ser diminuídos, mas não impedidos completamente. Podem ser muito atenuados pela oração e pelo jejum, e muita coisa já foi impedida. Mas isso nós vamos explicar mais para frente, porque acima de tudo Nossa Senhora fala da seriedade, mas ela traz paz ao nosso coração.